muito bem-vindo ao Sinduscast, a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Eu sou Vinícius Lorenzi, engenheiro civil, diretor da Fungel Fundação de Geologia, e estou aqui como host desse podcast. Vamos falar hoje sobre como aumentar a produtividade nas obras. Bom, se você está aqui no YouTube do Sinduscom Paraná Oeste, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os seus colegas para que mais pessoas possam assistir este episódio do Sinduscast. O Sinduscast conta com apoiadores, com patrocinadores. Então, ele é promovido pelo Sinduscom Paraná Oeste, mas tem a FIEP como a nossa grande patrocinadora, além da construtora JL e da SF Empreendimentos, apoiadoras, e da Pedrali Móveis também, que está junto conosco. O Sinduscast reúne conteúdo, reúne informação técnica, reúne profissionais da região para falar sobre engenharia, para falar sobre a indústria da construção, para falar sobre obra, para falar sobre temas da nossa área. E hoje, especialmente, recebo 3 convidados aqui comigo. Diego Bigger, engenheiro civil, especialista em engenharia de custos, já acumula mais de 2 bilhões em orçamentos elaborados, além de ter atuado pelas áreas de planejamento, Lean Construction, execução de obras, gestão contratual, implantação de BIM, e atualmente é proprietário da Firma Company, empresa especializada na elaboração de orçamentos, planejamento e gestão de custos e prazos de obras em BIM e tradicional. Diego, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado. Olá, pessoal. Prazer. Como o Vinícius já falou, sou o Diego Bigger. Bom, ele explicou aí o meu... Não vou repetir o meu currículo, mini currículo aí. Bacana. Recebo aqui também Fabiola Gnoato, engenheira civil há mais de 20 anos, formada na UniOeste, trabalhou há 15 anos dentro de construtoras, atuando como gerente de planejamento com foco em custos, prazo de execução, controle de qualidade e produtividade em canteiros de obras de grande porte, que é o tema do nosso podcast, né? E hoje é proprietária da FG Consultoria, especializada em estudos de viabilidade de empreendimentos e implantação de sistemas de gestão de qualidade. Fabíola, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo sobre produtividade, que eu acho que é um tema super importante para a gente trocar informações, ideias e estar contribuindo aí com o setor. Muito bacana. E para fechar a mesa aqui, recebendo o Rodrigo Bortolotto Salles, engenheiro civil formado lá em 2003 pela UniOeste, trabalha mais de 16 anos como gestor de obras em construtoras, diretamente no canteiro de obra, né, Rodrigo? Foco na gestão de equipes, controle de qualidade e tudo que implique em produtividade nas diversas etapas construtivas. Já foi secretário de obras de Toledo na gestão entre 2017 e 2020 e atualmente trabalha na Village Construções, com obras de condomínio vertical, utilizando métodos de industrialização de processo construtivo, como fundações diretas, formas metálicas para paredes e lajes em concreto autodensável. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Faço aí um apelo ao pessoal que está nos ouvindo aí. Continue conosco, que vamos ter muito conteúdo bacana aí para todo mundo que está ouvindo. Ah, que legal. Rodrigo, já vou começar contigo aí, né? Nosso tema de hoje é como aumentar a produtividade nas obras. E sabe que o nosso país, o Brasil, ele não é assim um país considerado produtivo nas obras, né? A gente ainda demora 6 anos para fazer um prédio, 7 anos para fazer um prédio, né? Não em todos os casos, né? Até o Rodrigo veio aqui para tirar um pouco dessa cultura, mas o Brasil ele ainda carece de processos, de técnicas que venham melhorar essa produtividade. E o que falta para nós aí, Rodrigo, muitas vezes, para se tornar realmente um ambiente mais produtivo? Você que está no canteiro de obra, o que hoje tem sido feito dentro do teu canteiro de obras para melhorar a produtividade? Vinícius, você falou do Brasil, né? O Brasil com problemas de produtividade na construção civil. Eu acho que é estrutural. Aí, se a gente for buscar aí os motivos que a gente tem problema de produção, a gente vai chegar lá até nas relações de trabalho que nós temos com os nossos trabalhadores, né?
Então, hoje, talvez o método, a maneira com que as empresas se relacionam com os colaboradores, a maneira que a gente pode, vamos lá, bonificar a produtividade, isso aí já causa um problema estrutural brasileiro, que é o que você acabou de falar. Problemas estruturais no Brasil. Sem falar no nosso método, né? O nosso método construtivo é um método que vem já ao longo dos anos sendo o mesmo, a gente tem poucas modificações ao longo do tempo, né? E esse método é um método que vai de encontro com a produtividade, né? Um método mais arcaico, vamos dizer assim, né? E também para a gente falar de produtividade, a gente tem que falar, como nós estamos falando aqui nos bastidores, né? De o que é a produtividade, né? Eu acho que a gente poderia iniciar com o motivo, como medir essa produtividade, né? Mas o Brasil, então, não tem nem essa consciência, talvez, eu acho que melhorou bastante, de a gente fazer as medições de produtividade, criar as nossas metas bem estabelecidas no nosso cronograma, dimensionar as nossas equipes, né? E depois ficar, que é o nosso trabalho, que, como você disse, eu sempre trabalhei em canteiro, estar para e passo, sempre junto com a nossa equipe, monitorando e tomando atitudes, tomando decisões que possam contornar problemas que nós temos no canteiro e manter uma meta de produtividade. Legal. O Rodrigo, ele atua diretamente no canteiro e a Fabíola atua diretamente lá no escritório, né, Fabíola? Isso. E tem uma diferença grande, né? Muita gente até brinca, aqui no canteiro é que o bicho pega, né? Mas a gente sabe que a etapa preliminar, antes de ir para o canteiro, realmente, a etapa do planejamento, a etapa do custo, a etapa da precificação, e sim, o orçamento da obra, ela é muito importante. Então, e o Rodrigo falou assim, um ponto importante, né? Fabíola, por que é importante a gente medir a produtividade? O que ela vai interferir para nós? Aonde que ela... Então, como o Rodrigo falou, lá na obra o serviço está acontecendo, as coisas estão sendo executadas. Mas para você entender se a tua obra está sendo produtiva ou não, você tem que ter um parâmetro. Boa. Então, antes de tudo, você tem que ter um custo, um planejamento. Você precisa saber em quanto tempo você precisa executar aquela obra. E quando a gente fala em produtividade, às vezes a gente confunde produção com produtividade. Então, produção é quanto foi feito. Então, nesse dia eu fiz 50 metros quadrados de alvenaria, por exemplo. Mas e a produtividade? O que é a produtividade? Eu estou produtivo nisso que eu executei? A produtividade é a quantidade de horas que você levou para fazer 50 metros quadrados. Então, aí que você vai entender, putz, eu não estou produtivo. Quanto isso está me custando? Essa conta é uma conta matemática, muito simples, que às vezes a pessoa acaba não fazendo, mas isso acontece, ela tem que estar dentro do canteiro para entender o que está acontecendo, para saber se o que ela está fazendo está sendo produtivo ou não, se está tendo um custo elevado ou não. Então, esse levantamento, esse olhar dentro da obra é importante, mas para isso você tem que ter um parâmetro. Então, se você tem um planejamento, você tem uma quantidade de serviço para executar num determinado período, você precisa calcular aquela equipe. Se você não tem essa equipe disponível, você vai errar no prazo. Então, isso... mas isso tem que ser estudado, entendeu? Tem que ser planejado. Não adianta sair executando sem nenhum parâmetro, que daí você não vai ter uma análise do que você está sendo feito, se está bom ou se está ruim, né? Bacana. Ô, Diego, a Fabíola estava lembrando ontem, numa obra minha, a equipe a gente estava executando uma obra em Campo Mourão, né? Um prédio em Campo Mourão, um prédio de alto padrão, e eles me passaram lá, nós estamos fazendo 3 estacas por dia, tá bom, a média tá boa, são estacas de diâmetro muito grande, profundas, 30 metros e tal. Eu falei, cara, beleza, mas eu quero entender como é que tá a produtividade da equipe lá no canteiro. O que tá acontecendo o dia inteiro? O pessoal foi para a obra e percebeu vários gargalos que estavam ocorrendo no processo, que estavam atrapalhando. Então, para eles, estava ok aquelas 3 estacas, mas eles não estavam produtivos. Eles estavam ficando muito tempo ociosos. Então, a gente foi para o canteiro, entendeu o gargalo. Opa, tá deixando lá, a máquina tá ficando parada para ver uma questão de concreto. Vamos ajustar isso aqui. Ajustou na hora, no primeiro dia... 4 estacas, né? Aumentou.
E aí a Fabíola, ela citou até a mão de obra, né? Porque hoje, Diego, a gente sabe que nós estamos vivendo uma época, uma crise de mão de obra e que só tende a piorar, né? Nossa mão de obra está preparada para isso? Como é que a gente vem trabalhando com a produtividade da mão de obra? Bom, eu acho que pegando tudo que foi falado, que o Rodrigo, a Fabíola, nós falamos, né? O primeiro ponto é que a gente geralmente não sabe se a nossa mão de obra está produtiva ou não, né? Quanto ela está produtiva, na verdade, né? Se ela está atingindo a meta. A gente fala pouco de meta na construção civil, né? Eu estive num congresso poucos dias e era um congresso que tinha o pessoal de projetos de capital, né? Usinas, termonucleares, e o pessoal, aí é outro nível. O pessoal lá está discutindo qual a melhor metodologia para se fazer o acompanhamento, enquanto nós nem sabemos se precisa fazer esse acompanhamento, né? E aí é um ponto bem interessante a gente falar que eu não sei a resposta se a gente está produtivo ou não, né? A mão de obra direta é produtiva? A gente, né, sempre fala, o funcionário que é empregado, ele tem uma produtividade menor do que o cara que é terceirizado. Não? Mas é muito empírico, né? Nós, como profissionais técnicos, a gente também acaba caindo nesse empirismo da construção civil tradicional. Então, eu vejo tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro. E um dos pontos de partida é o próprio orçamento de obras, né? E o orçamento, ele não se resume em simplesmente dizer quanto que a obra custa, né? Ou vai custar. Dentro do orçamento, a gente consegue extrair os coeficientes de produtividade, né, por meio das composições de custo, porque se não bater se aquele coeficiente não for respeitado, não for atingido, vai ter um estouro de custo e possivelmente de prazo também, porque o planejamento é baseado também, deveria ser baseado nesses coeficientes de produtividade, né? E aí a gente começa a ter um estouro, só que muitas vezes a gente nem sabe onde está acontecendo o estouro, como você falou, né? É 3 estacas por dia? Tá, mas e aí, na hora por hora, como é que tá? Isso. E é isso que a gente falta, né? Acho que é importante te dar um exemplo desse daí, né, Diego? Quando ele fala do custo, você vai fazer um levantamento de custo de qualquer composição que a gente tem dentro do orçamento, a gente tem lá uma meta estabelecida, né? Vamos lá dar um exemplo. A alvenaria, vamos pegar bem fácil, né? A alvenaria tem dentro da composição todos os materiais que vai lá, o tijolo, a argamassa, ainda a argamassa é uma composição, o cimento, a areia, né? Enfim, está tudo lá. E tem uma meta estabelecida que é o valor que a gente coloca para a mão de obra, e lá dentro tem quantas horas do pedreiro e quantas horas do ajudante, né? E também quantas horas do equipamento, enfim, essa hora do pedreiro e do ajudante, se a gente utilizar ela no planejamento e medir isso em obra, aí sim nós vamos ter a decisão se está sendo produtivo ou não. Se lá a gente disse que um pedreiro tem que fazer durante uma hora 2 metros quadrados de alvenaria, né? Se ele fizer 1 metro quadrado, produtividade baixa. Se ele fez 3 metros quadrados, ótimo, a produtividade alta. E como contribuir, também outro desafio, como contribuir dentro do canteiro para que as equipes possam ser produtivas também, né? De forma geral, Fabíola, o que eu vejo é que claro que quando você faz um bom planejamento, não tem nem dúvida, a gente vai chegar muito próximo do orçado e executado. Mas você pega a maioria esmagadora das obras, o orçado, ele está muito divergente do executado. O que acontece? Então, o que é um ponto importante? Então, como o Rodrigo falou, a composição ela é composta de materiais, equipamentos e mão de obra. E às vezes você está improdutivo, mas às vezes não é a mão de obra o problema, e sim o sistema construtivo. Então, você está considerando que você está rodando argamassa em obra, e isso está te demandando um tempo, atrasando o envio da massa lá para fazer a alvenaria. E isso vai te gerar improdutividade. Então, as empresas hoje, elas precisam analisar a sua situação atual, a sua obra, o seu ambiente, para entender como ela pode melhorar. Então, hoje nós temos, apesar da construção civil ainda ela ser bem artesanal, né, ser um sistema básico, né? Nós temos já muitas tecnologias e muita coisa que pode agregar para isso melhorar. Então, essa atenção do que está acontecendo é importante para você tomar uma decisão e avaliar o custo, né? Então, se isso... Claro, uma argamassa usinada, pronta, vai ser mais cara, de repente, com uma argamassa executada em obra, mas a produção vai aumentar.
Então, isso vai compensar tanto no valor quanto no prazo. E o que acontece? Por que estoura o custo? Porque esse controle não é feito. Perfeito. E não tem, muitas vezes não tem um processo. Então, a gente fala que as construtoras hoje, elas precisam ter procedimentos de como executar um serviço. Tem que estar documentado isso. A gente não pode mais sair executando sem ter uma teoria como fazer da melhor forma. Hoje nós temos que atender normas técnicas, então nós temos que executar um serviço dentro de uma execução normativa para evitar problemas e retrabalhos e patologias, então a gente tem que respeitar isso e a gente tem que trabalhar com materiais de qualidade, sistemas construtivos que agreguem na execução do teu serviço. Então, se tudo isso não tiver muito bem estudado, planejado, organizado dentro da empresa, escrito, você vai sair executando de uma forma aleatória que às vezes não é a forma ideal para você. Isso é de fato a indústria da construção civil. Porque a gente fala muito na indústria da construção civil, mas o que falta da indústria é exatamente isso que você citou agora. Então hoje quando a gente olha para uma indústria automobilística, por exemplo, né? Os processos são todos padronizados, você sabe quantos parafusos vai para aquilo. Claro que a construção civil está um pouco longe disso, né? Porque as obras são muito diferentes, existem muitas interferências em canteiro de obra, nem sempre aquilo que está no projeto, às vezes precisa de uma adaptação executiva, mas um procedimento documentado de como fazer a forma correta, entende? É a ideal. E a partir do momento que você coloca isso no papel, você melhora. Porque se você teve um problema numa obra, com procedimento, você vai ter que incorporar alguma tratativa, por exemplo, na alvenaria. Eu tive fissuras, alguma coisa. O que faltou? Então, você vai melhorando os teus processos. E vai evoluindo. E vai evoluindo. Isso, com certeza, vai gerar produtividade, vai gerar melhoria de custo, entendeu? Ô Rodrigo, mas a gente já tem, a gente está evoluindo, né, Rodrigo? A gente tem pequenas e grandes mudanças no canteiro que geram produtividade. Tem. Essa tua fala de estamos evoluindo, isso aí eu fiquei feliz, ó, até vou olhar para a câmera aqui, porque nós realmente estamos evoluindo, né, Vinícius? Eu não tenho 20 anos, 21 anos agora de formado em abril, né? E eu vejo a diferença que era quando eu iniciei para agora, né? Não é um período muito grande, mas a evolução foi grande nesse período, né? E hoje a gente conta com uma aceitação maior da construção industrializada, que é para onde a gente vai, né? Nós vamos industrializar. A Fabíola comparou com o setor automobilístico, né, Diego? Então, para a gente realmente ter o controle total do processo, nós vamos ter que partir para a industrialização. Hoje a gente já vê... vou ter que puxar um pouco para o meu lado aqui, Vinícius. Eu vou ter que falar um pouco da Village aqui, né? Eu trabalho na Village. Hoje a gente tem um sistema construtivo com formas em alumínio e um concreto alta-densável. É sensacional o concreto alta-densável, né? Uma tecnologia nova que nós temos e que não usa vibrador na obra. Até para quem está nos ouvindo, né? Vibrador é o equipamento que faz o adensamento do concreto e que geralmente é problema de produtividade, porque o vibrador estraga na hora da gente concretar, né? E não tem um reserva, né? Não tem um reserva, né? O pessoal está nos ouvindo, está rindo também, né? Essa é ótima. Está rindo também. Então, o concreto autodensável, para quem teve o contato com ele, é sensacional. Então, a gente formas metálicas, concreto autodensável, uma produção muito grande. A gente chega a fazer com 2 jogos de forma, um jogo de forma, um prédio por mês de 4 pavimentos, né? Então, uma coisa muito bacana, né? Com uma área aí, são 16 apartamentos no mês com a estrutura pronta. É muito bacana ver isso evoluindo, a construção civil melhorando a sua produtividade e assumindo as construtoras assumindo a construção, que já esteve na mão de muitas pessoas que não fazem a mínima ideia de tudo isso que nós estamos falando, né? Aquele investidor que juntou dinheiro lá e saiu construindo, exatamente, né? Exatamente. Ou, às vezes, até a pessoa que juntou o dinheiro e confiou em profissionais ali que não são do nosso sistema aqui, a sua obra, né? Então, a gente ainda vê isso, né? Mas com a construção civil industrializando e
inovando, aumentando a sua produtividade, ela se torna muito mais competitiva e aí fica difícil para quem não está inserido. Ô Diego, e assim, o Rodrigo comentou do sistema construtivo como um todo, mas também tem pequenas evoluções no processo executivo convencional, eu diria, dos sistemas construtivos convencionais, que tem gerado ganho de produtividade, né? Com certeza. Assim, um exemplo que a gente sempre comenta desse exemplo que parece ser simples, mas também parece que as consultoras não adotam, que é fazer verga pré-moldada. Coisinha simples, que dá... Porque você vai lá fazer verga em loco. Você tem que fazer a forma, daí, o cara vai lá e monta aquela forma, monta com o garfinho, fica lá, não fica certo, uma forma escorrega, a outra vai... Não tem uma qualidade boa, não tem uma produtividade boa. E quando você faz pré-moldado, e pode ser pré-moldado no canteiro, não é pré-moldado lá na fábrica de pré-moldado, não precisa. Pré-moldado no canteiro. E você chega e monta isso e só chumba lá, você já tem uma produtividade gigante. Né? E é uma coisinha tão simples que não é substituir todo o sistema construtivo. Porque o sistema construtivo como um todo é bastante coisa, né? Então é isso. Claro que a gente está indo para a industrialização. Também acredito nisso. Né? Futuramente não tem escassez de mão de obra, né? Métodos construtivos com baixa produtividade. Tem que ir para a indústria. Para ser uma indústria, tem que ir para a indústria. E né? se tornar, igual o Rodrigo falou ali, né? Fazer com que você seja muito mais competitivo do que o cara que está fazendo Exatamente. de maneira qualquer ali, sem conhecimento, sem engenharia, sem seguir norma, né? E eu digo mais com relação às vergas contra as vergas. O que eu pensei agora é o seguinte... Uma obra, e vocês sabem muito bem disso, ela inicia desde a mobilização do canteiro. Então, quando você começa tapume, canteiro de obra, hoje as normas de segurança e qualidade, elas estão muito fortes. Vamos até bater nisso depois. Mas você vai montar um canteiro, às vezes eu pego lá o meu encarregado, meu mestre, aí o cara lá o meu carpinteiro e fica 1 mês e meio montando lá o barraco, montando... Cara, hoje o uso de container, por exemplo, é tão facilitado, né? Você ganha ali, às vezes, 1 mês de produtividade na tua... Aí assim, Rodrigo, o cara fala, tá, mas é 1 mês não impacta em nada, né? Nós fizemos uma obra agora, que foi um supermercado, né? Sim. E o cliente, ele falava assim, ó, ele tinha um número X lá, que ele fazia... por mês no supermercado, faturamento, né? Faturamento mensal. Aí toda vez que a gente falava assim, isso aqui pode ser que impacte, né? Ele colocava na mesa, ele escrevia o número pra nós, assim, ó. Ele não falava nada, só escrevia o número, assim, ó. Então é isso, cara. Quando a gente entende que o tempo é uma variável que impacta, a nossa mentalidade passa a ser diferente. Sensacional. Isso que o Vinícius falou é bem legal. Isso é a padronização, né, Vinícius? Então, esse exemplo do canteiro. Então, se você padroniza a tua forma de executar um canteiro de obra através de locação de container, ou você tem containers próprios, o projeto do canteiro, ele já está padronizado. Você só adapta ao teu terreno. Agora, se você começa do zero, fazendo um barraco convencional, a produção, com certeza, vai ser outra. Então, quanto mais padronização a construtora, o construtor, incorporador, tiver nos seus processos, mais ele vai conseguir atingir um aumento da produtividade. Então, esse negócio da verga também. Então, a partir do momento que você visualiza que aquela verga executada em loco estava onerando o custo e demorando, e você padroniza um processo de executar formas pré-moldadas, pré-fabricadas, vergas pré-fabricadas, você padronizou o teu processo. Então, isso é bem legal. Então, hoje, quando você olha as construtoras, você visualiza isso em muitas, né? Tipo, começa a montar o tapume, o canteiro, você já sabe que construtora que é, porque ela já tem um padrão. Isso gera uma credibilidade, isso gera... tipo assim, você já está preocupado com isso. Então, eu acho que é a tendência mesmo. Organizar esse processo, estudar, padronizar, para poder cada vez conseguir melhorar dentro do canteiro, né? Exato. Sim. Essa questão do canteiro em container é bacana também para você mobilizar ele depois dentro do próprio canteiro, né? Chega um momento aí numa obras verticais em perímetro urbano, geralmente já é confinado ali o espaço para canteiro, né? Mas vamos supor uma obra mais ampla, quando você pode mudar esse canteiro, colocar mais próximo da obra, né? Se é container, se é barraco de obra, como a gente chama,
de tapume, pô, você pode até fazer, mas você vai demorar 2 meses para desmontar e 2 meses para fazer de novo, né? Aconteceu comigo isso aí. Eu acho que a Fabíola citou um ponto legal, que é a gente entender os gargalos do nosso processo. O Felipe Savassi esteve aqui recentemente no Sinduscom, né? Trazendo um conteúdo de construções híbridas, construções modulares, né? E ele falava isso, a gente tem que entender o nosso gargalo. O nosso gargalo é a alvenaria, vamos ver se tem alguma técnica mais eficiente para mudar a alvenaria. O nosso gargalo é Y, vamos buscar alterar essa técnica. Mas medindo, entendendo esse processo. Para achar o gargalo. Como é que acha o gargalo? Exato. É isso aí. Como é que eu faço para achar esse gargalo? Qual que é o meu gargalo? Qual que é o gargalo? Primeiro, né? Tem que ter um O planejamento. que é gargalo? O que é gargalo, Rodrigo? O que é gargalo? O gargalo, eu estou entendendo aqui que a gente tem que primeiro ver qual que é o tamanho do impacto que uma etapa está causando dentro da obra. Então, nós vamos gerar uma curva ABC, que a gente conhece bem, né? E lá vai ter lá os principais gargalos, vamos chamar assim. Aquilo, nós já estamos falando de planejamento aqui, né? Então, com esses insumos, vamos dizer assim, estabelecidos, que são os insumos que trazem o maior impacto para a obra, aí é ali que nós vamos ver o gargalo. E aí, dentro desses insumos da curva ABC, naturalmente, a gente vai fazer um levantamento de quanto tempo que está demorando para a gente fazer uma etapa dessa, né? Uhum. Qual é o prazo, né? Como é que está, quais são os impactos, medir, nós estamos com problema de mão de obra, estamos com problema de fornecedor, estamos com problema de equipamento, e aí sim nós estamos começando a avaliar o gargalo, né? Mas começa lá atrás, em coisas básicas que atualmente a gente está conseguindo, com a industrialização, com as construtoras assumindo um papel realmente de fazer a mudança da construção civil, né? E identificar. A gente, eu tenho lá o meu pai, o meu sogro, eles na época compravam uma casa trocando por um carro, Vinícius, né? O carro era muito difícil de ter. Quanto que está esse terreno aqui? Então eu te dou o meu Fusca aqui e você me dá 2 terrenos, né? De 1.000 metros cada um. Você está rindo, né? Mas era assim, né? Assim que a gente tinha terrenos de 1.000 metros, né? No centro da cidade. E aí depois se inverteu muito a construção, uma residência, um terreno ficou muito mais caro do que um carro, né? E hoje nós estamos falando de industrialização, nós já estamos vendo aí apartamentos preço de caminhonete. Não é, Vinícius? Quanto que é uma caminhonete de 240, 250 mil? Né? Facinho. Você encontra apartamentos, 240, 250 mil, muito bem feitos. Interessante. Muito bem estruturados. Então, olha como é que a nossa indústria aí, comparando com a indústria automobilística, também se atentou para isso e está assumindo o seu papel. Muito interessante o que você falou, Rodrigo. Faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. É uma reviravolta, na verdade, né? Que vem acontecendo. Reviravolta. Reviravolta voltando para o passado. Ô, Fabíola, e sabe de uma coisa que eu estava pensando aqui, né? A gente comenta muito de... Nossa, tem técnicas vindo, a gente tem que saber... Mas você vê como é importante a gente estar buscando conhecimento sempre, né? Uhum. Então, até quem está assistindo aqui o podcast está buscando esse conhecimento. O Sinduscom Paraná Oeste, ele é o sindicato que reúne as maiores empresas do oeste do Paraná, e nós trazemos sempre muita gente boa para cá, para falar de temas correlacionados à indústria da construção, para trazer informação, para trazer conhecimento técnico, para que as pessoas estejam antenadas e alinhadas com o que há de melhor, porque a gente está evoluindo. Isso que você estava falando, a gente está evoluindo. Né? Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Diego, eu estava pensando aqui, a gente falou bastante já sobre o tempo, né? Mas existem técnicas hoje que nos ajudam a melhorar essa gestão do tempo, né? Que boas práticas são essas hoje que fazem com que a gente melhore o tempo das nossas obras e seja mais eficaz os nossos cronogramas de obra? Tá, essa pergunta é bem capciosa, né? Mas vamos lá, é bem ampla. Mas vamos lá. Eu vejo assim, né? Como o Rodrigo falou, e quando ele estava falando, eu estava construindo já. Parecia que eu sabia que você ia me perguntar isso, mas não nesse... O pessoal, quando eu falo, né, das construtoras, está muito acostumado a olhar a obra como um todo só.
não olhar os pormenores dela, né? A obra está atrasada, a obra está improdutiva. Mas aí como que a gente quebra isso, né? Como que a gente quebra isso para ver os gargalos, né? Eu falo isso, eu li um livro, que é o livro A Meta, de Eliyahu Goldratt, e fala sobre a teoria das restrições. É muito bom esse livro. É bom pra caramba. Quando eu li isso aí, fez toda a diferença, porque a gente para de enxergar o todo como um todo e começa a ver as partes individuais e vai resolvendo gargalo por gargalo. É isso que a gente precisa fazer. Sobre as técnicas, primeiro, né, tem que ter um orçamento bem construído, bem feito, para então fazer um planejamento, na minha concepção. Orçamento não é só falar que a obra custa 5 mil metros quadrados? Não é só não é só a planilha com uma linha final lá. Não é isso. Orçamento é a peça final do processo de orçamentação. É isso que muita gente não sabe, que não é simplesmente chegar e tem um orçamento. É um processo. Para ter um orçamento, eu preciso ter os projetos. Né? Se eu quero ter um orçamento executivo, tem que ter um projeto executivo. E aí, independente se faz método tradicional, faz em BIM, mas tem que ter o projeto executivo. E o que é projeto executivo? Nas condições de se executar uma obra, né? O que é um problema também que a gente vê hoje, né? Projetos preliminares sendo considerados como executivos e não tem nenhuma revisão, né? E aí lá no final vai bater uma conta diferente. Daí não dá, não fecha, né? Porque a gente tem uma variação na precisão ali do orçamento. E tendo isso, a gente consegue fazer o planejamento da obra, que também não é só o cronograma. O planejar é planejar a obra, né? Quanto que eu vou ter de duração em cada atividade dessa que está prevista? Qual a minha equipe para fazer isso? Eu vou utilizar mão de obra própria, vou utilizar mão de obra terceirizada? São todos os parâmetros para gerar as metas desses serviços. Vai ter uma meta de prazo. Vai ter uma meta de prazo. Às vezes o cliente te dá essa meta. Sim, prazo, isso né? aí. Deveria ser assim, né? O cliente vai te dar a meta de prazo. Você falou do supermercado, a meta dele é uma isso meta... Isso tinha. A Fabiola participou, né, Fabiola? Uma meta ousada, né? Tinha multa? Tinha multa. Tinha multa. Então, isso é legal que a gente está falando, porque assim, a obra, o mercado, vamos dar um exemplo, né? Uma obra rápida que vai ter... Não é só a obra. É toda a empresa que tem que trabalhar, são todos os setores. A gente vai envolver compras, RH, obra, fornecedores. Gestão, fornecedores. É um conjunto de esforços para que aquele objetivo seja atendido. Então, a gente não pode esquecer, não adianta lá na obra, daí tá tudo ok, mas o material não chegar na obra. Isso vai atrasar. Então, o setor de compras tem que estar alinhado. Acaba com a produtividade, Acaba com a produtividade. Não tem então, zerou a produtividade por falta disso. É um sistema de gestão dentro de uma empresa. Exato. Precisa estar tudo alinhado. Então, cada obra é específica. Então, essa obra tem esse objetivo. E esse objetivo ele vai ter que atender. De repente, vai ter que aumentar o setor de compras, vai ter que melhorar alguma coisa interno que dê suporte para a obra. Entende? Então, isso tem a ver com a padronização que você comentou antes, né? Tem a ver também. Então, claro, e daí você vai ter que estudar técnicas, né? Você vai conseguir fazer uma obra rápida no método convencional? Não. Você vai ter que planejar ali, você vai ter que sentar. O que eu vou... eu vou ter que fazer pré-fabricado, estrutura metálica, eu vou ter que melhorar processos. Tudo isso é um esforço... É um planejamento inicial para atingir um objetivo. Exato. Essa meta de prazo que o Rodrigo falou é bem isso, né, Rodrigo? Às vezes a gente tem uma meta de prazo e aquele sistema construtivo que a gente tem não atende. E a gente tem que buscar algo diferente para atender aquela meta. A meta de prazo é importantíssima, porque às vezes a pessoa também... Vamos mudar um pouco o foco. Nós estamos falando do supermercado que tem o dinheiro em caixa e que quer, se pudesse fazer em um dia, faria. Para ele seria muito bom, né? Um hotel também, Nossa, né? No outro dia já tá faturando. Já tá faturando, né? Agora tem pessoas, tem empreendedores diferentes, tem aqueles também que tem um valor mensal que ele vai dispor para executar a obra, né? E aí ele tem um prazo que quem determina o prazo é justamente o dinheiro que ele tem disponível, né, ao longo da obra. Então, aí muda. Então, o planejamento inicial, esse estabelecimento de prazo, ele está muito ligado ao teu cliente, né? E tudo que nós estamos falando aqui é engenharia, né? Isso, que bacana que nós falamos de produtividade e 4 engenheiros aqui. Eu acho que, às vezes, quem está nos ouvindo, que não é engenheiro, qual que é o papel do engenheiro?
Boa. Boa. Pô, Né? você falou um negócio Boa. que... Qual que é o papel do engenheiro? É Aqui isso nós aí. estamos em 4, multidisciplinar, É isso. né? A nossa conversa no podcast, mas eu acho que para quem está ouvindo está entendendo qual que é o nosso foco. Aonde que a gente está focado? O motivo da engenharia, Por que, né? que tem que ter um engenheiro na obra? Por que tem que ter um engenheiro na obra? É para legalizar o processo? Só para assinar RT? É para apagar incêndio, como é acostumado. Ou será que nós também temos que ter essa consciência aí, né? Do quanto que nós podemos trazer para a sociedade. Quando eu falei para vocês uma caminhonete e um apartamento, a sociedade que ganhou, né? É quem está comprando, são famílias que estão ali comprando. E olha que papel bacana e bonito que nós temos dentro da engenharia, né? E o engenheiro tem que assumir esse papel, na verdade. Exatamente. Tem que assumir esse protagonismo de levar para a obra essas técnicas, essa produtividade, para que as pessoas sintam de fato o ganho que teve ali com o profissional, né? Exato. Teve uma certa vez que a gente implantou um sistema de Last Planner System, né, numa obra, e o meu objetivo era fazer com que o engenheiro da obra deixasse de ser apenas um recepcionista de informações e pegasse a obra na mão. E é justamente isso, independente do sistema que a gente vai utilizar, o engenheiro, o responsável lá, né, ele precisa ser pegar a obra na mão e parar de apagar incêndio e antever o que precisa ser feito. Por isso, né, começa no planejamento, né, o que eu preciso fazer para atingir. E não é simplesmente falar, não, vou resolvendo. Não, você não vai resolvendo. Se a gente continuar nessa mentalidade, a gente vai continuar com os mesmos problemas. Não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa, né, pegar essa obra na mão, ter esse protagonismo de realmente fazer e acontecer, mostrar que, pô, a gente aprendeu isso aí, né? Não consigo fazer uma obra sem orçamento, me desculpe, né? Exato. Não dizer, não. Como é que eu vou fazer? É exato, isso aí, né? Opa, não, Sem a como meta você- de prazo, sem a meta Não, de peraí, vamos custo. dar um tempinho. Vamos trabalhar nesses documentos iniciais aí, depois a gente começa a obra, né? Exatamente. Guarda o seu facão, né? Eu sempre falo, a pessoa tem o costume de pegar um facão e sair fazendo a obra, né? Pô, guarda o facão, deixa o facãozinho ali, deixa ele ali, depois a gente vai pegar ele. Vamos fazer, vamos fazer isso aí. Que bacana. Mas às vezes isso é falta de conhecimento, sabe? Tipo, um exemplo, você vai no médico, né? Ele te pede um exame. Ele não vai sair te dando um remédio sem saber o que você tem. E aí na engenharia, os engenheiros às vezes executando, sem pensar, entende? Sem planejar. Então às vezes acha que o planejamento, na faculdade talvez, a gente vê pouco sobre isso. E não visualiza a importância disso. Vê muito sobre projeto, vê muito sobre execução e talvez o planejamento fica meio perdido. Ninguém gosta. É número, não gosto de número, não gosto. O cara quer executar, entendeu? Ele quer ser engenheiro. E essa parte acaba ficando de fora. E é aí que aparecem os problemas, porque você não tem o diagnóstico da tua obra, né? O que tem que fazer para esta obra? Cada obra é uma obra. E não aplicar o conhecimento que você teve numa obra, numa outra, que às vezes não vai funcionar. Eu tive uma situação, Vinícius, falando de fundações, a Fabiola participou comigo nessa daí. É uma obra em Minas Gerais, um fórum em Divinópolis. Eu lembro dessa obra aí. Você lembra, Eu né? não executei, mas eu lembro dela. Fórum em Divinópolis, muito bem. Aí chegou para mim a informação, né, na época, que uma outra obra da mesma consultora, da consultora Bapam, ela teve um problema na fundação ligado aos ensaios. Certo. Aos ensaios. Demorou muito para fazer o coroamento das estacas, o arrasamento, o coroamento, para daí vir fazer o ensaio dinâmico. Como é que é o nome? Do PDA. O PIT PDA, ou a prova de carga estática. PDA, prova de carga estática. E também eu tinha uma prova de carga estática, justamente. Tinha uma também. Tinha tudo lá. Tinha PIT, PDA. dinâmica E estática. e estática. Na mesma obra. E isso gerou um problema no cronograma de uma obra nossa, de mais de 40 dias, acho que se não me engano, 45 dias, alguma Tinha coisa multa, nessa contratual. linha. Fórum ainda, né? A gente... E outra, baixa produtividade, né? Faturamento totalmente ligado à nossa produção, né? Então, baixo faturamento. Foi péssimo, né? Então, baseado nesse case ruim, me deram a missão de não repetir o problema lá em Divinópolis, né? E aí, senta, estuda, cria metas. Planeja. Planeja, vamos
Vamos ver aqui onde que estão essas estacas de 30, de 40, de 60, de 80. Vamos mapear tudo isso, como é que a máquina vai percorrer o caminho. E aí a máquina liga para o pessoal que executa quanto que produz a de 30, de 40, de 60, de 80, né? Cada uma, tudo estabelecido, cronograma estabelecido. E aí veio um cronograma de ensaio. Porque aí a gente definiu as estacas que seriam ensaiadas, e nós fomos fazendo com que a máquina trabalhasse, nos dando um ganho de tempo para os ensaios, né? Aí foi indo. E teve um dia que o carpinteiro chegou para mim: Rodrigo, eu consegui montar só 2 formas, a terceira posso montar amanhã cedo? Será que pode ou não, Diego, montar amanhã cedo? Não pode, o Tota. Eu lembro o nome dele. Não pode, Tota, porque amanhã nós vamos ensaiar. Amanhã não, tem um prazo de cura, né? Tal dia nós vamos ensaiar. Tem que ser hoje. Se nós não concretarmos hoje, eu perco esse dia e aí vão ter um estouro lá de prazo no meu cronograma. Olha o Tota falou: não, tudo bem. Foi lá, concluiu, montou a forma lá, às 7 horas da noite a gente concretou, né? E aí tudo correu bem. Foi sensacional essa experiência, né? Então, tudo atrelado ao estudo que a gente faz e tudo que nós falamos ao longo desse podcast, que eu estou vendo que a gente já está indo para o finalzinho, senão o pessoal enjoa da gente, mas tá relacionado, chega no final, é sucesso, né? É um case de sucesso se você realmente se atentar a tudo isso que nós estamos falando. E aí é a curva de aprendizado, né? Você entende, aprende, aplica, entende, aprende, aplica. Agora é o seguinte, eu tava pensando aqui, eu tô a fim de fazer um debate aqui, ó. Um debate aqui, ó. Entre os dois aqui, Diego. Você me ajuda aqui, ó. Tá bom, eu boto lenha. Porque eu tava pensando o seguinte, o Diego citou uma palavra bacana. Ele falou que muitas vezes o engenheiro, ele é um recepcionista de informação. Ele recebe a informação e ele tem que repassar aqui, contratar e orientar, né? E tal. E a comunicação, ela é fundamental, a comunicação. E aí nós temos basicamente aqui o escritório e a obra, né? O que está sendo... O que muitas vezes, Fabiola, eu quero imaginar assim, ó. Olhando do ponto de vista do escritório, depois o Rodrigo vai fazer do ponto de vista da obra, né? Quais são as falhas de comunicação que ocorrem nesse processo que muitas vezes atrapalham tudo, a produtividade, se for do compras, que não se atentou lá com a obra, com a execução. Como é que você vê essa questão da comunicação hoje? Esse exemplo que o Rodrigo deu de um case, de uma obra que não tinha tido sucesso e depois isso foi aplicado para melhorar em outra obra. Essa comunicação que é importante, entende? O escritório ele tem que receber as informações da obra, tanto positivas quanto negativas. Então, a gente chamava, quando a gente trabalhava, de lições aprendidas. Então, acontecia um problema numa obra e isso vinha para toda a equipe, para não acontecer novamente. E não esconder aquele problema, porque às vezes é um problema que foi ocasionado, talvez não pela mão de obra, foi o material, o problema, veio lá do compras, veio de um projeto, então esse problema tem que ser analisado para chegar e detectar. Mas para isso precisa ter a comunicação. Porque se não vir essa informação, ninguém vai saber e não vai se tratar aquele problema. E é um trabalho conjunto, né? Quando a gente trabalhava junto, então, o Rodrigo estava lá no canteiro com os problemas dele. Às vezes a gente vinha com alguma informação, ele falava, não, isso não dá, não consigo. Tem que adaptar, tem que mudar. Ou ele vinha com uma demanda, olha, eu preciso do tal sistema, do tal material, do tal equipamento. Eu lembro que a gente tinha um grande problema com maquinários, lembra? Meu Sim. Deus, eu preciso da retro. E a outra obra lá, nem sabia onde estava a retro. Aonde está? Entendeu? Nossa, liga, porque tinha várias obras, né? Então, isso entra na gestão, que é um controle efetivo de tudo que está acontecendo, e entra na comunicação. Se não tiver essa comunicação entre obra... E outra coisa de comunicação que o Rodrigo falou é com o funcionário. Ele conversou com o funcionário que ele precisava fazer aquela forma. E o funcionário atendeu. Então, a forma, o treinamento, o ambiente de trabalho, tudo isso interfere na produtividade. A segurança do trabalho, você tem que dar condições para que o trabalho seja desenvolvido de uma forma
Ok. Então, se o Rodrigo, de repente, falasse de uma outra forma, ou o funcionário, talvez não teria feito aquela forma, entende? Então, isso, a equipe toda tem que estar envolvida. Então, tanto o escritório, quanto a obra, quanto os colaboradores, tem que estar todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Então, eles têm que saber o prazo da obra. Os funcionários precisam saber que aquele serviço precisa ser executado. Senão, como que ele vai... Ah, mas precisa fazer? Precisa, ele tem que saber o cronograma. Então, às vezes a gente fala, na obra tem que ter o cronograma, todo mundo tem que saber, né? Ah, não, ele não precisa saber, ele é da produção. Ao contrário. Ao contrário. Você depende dele, ele tem que estar engajado. E assim, a gente tem essa dificuldade de produtividade pessoal, que às vezes, né, falar o pessoal de obra é improdutivo, fica se escondendo dentro da obra, né? Mas se você tiver um efetivo controle de tudo isso, uma comunicação com eles, treinamentos, com certeza eles vão agregar para você. Agora, se não tiver isso, vai dificultar. Agora, essa comunicação entre escritório e obra é muito importante. Se não tiver isso, se o engenheiro ficar lá e resolvendo lá do jeito dele, não passar essas informações... E acontece. Não evolui, entendeu? A empresa não consegue evoluir. Então, esse exemplo da estaca foi um problema que foi solucionado. Foi muito planejado. Eu lembro que eu e o Rodrigo pensamos muito. Era um serviço bem específico, né? Que talvez a gente nem tinha tanto conhecimento técnico. Eu lembro aquele bloco que teve que fazer... E quebrar a cabeça das estacas. Lembra a história de quebrar a cabeça das estacas? Eu não lembro o que a gente fez. Mas que era um trabalho... Nossa, demorado. Porque para fazer o pitch, acho que é o pitch, né? A cabeça da estaca tem que estar bem lisinha. Né? E o Rodrigo já na execução fazia isso. Porque uma outra obra teve que quebrar, usar lixadeira. Nossa, foi um transtorno. Então, ele reduziu uma etapa do processo. Reduziu uma etapa do processo. Eu lembro que a gente... Lições aprendidas. Lições aprendidas. Legal. Foi utilizado e teve sucesso, né? O Vinícius, ele tentou criar uma treta entre o escritório e a obra. Você percebeu, né? Percebi, não. Ele falou, vamos botar um debate aqui. Vamos botar lenha, o pessoal ali agora da edição colocou assim aquele ringue. E aí a Fabiola, né? Toda simpática com a obra, né? Eu disse, não deu certo. Com certeza. E eu vou retribuir, né? Mas assim, essa comunicação... facilitou muito. Hoje em dia a comunicação tem ferramentas, né? Quando a gente começou, aí era o fax, né? A gente tinha um fax lá, não, mas tinha fax, né? Já era bom, né? Aí vinha as cotações pelo fax, saía lá do outro lado, aí rapidinho você tinha que ir lá tirar uma cópia, né? Para poder não perder, que ela apaga. Aí, mas hoje... Ai, Rodrigo, não precisa chegar nessa fase. Teve uma época que veio o Skype. O Skype era muito bom, né? A gente falava, né? Pelo Skype. Muito, muito elegante. Usava o Skype, né? Que é hoje o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele elimina quase o e-mail. Mas ontem eu fiquei sabendo que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, é melhor que venha pelo e-mail, né? Porque senão fica pessoal, né? Ah, sim. Veio para pessoal. O celular é teu. Mas assim, falando da comunicação entre o escritório e a obra, o que a gente se comunica, né? Então, é isso que tudo nós falamos ao longo do podcast. Importantíssimo orçamento, planejamento, cronograma de compra, cronograma de obra. Todas essas ferramentas, né? Que tem que ser feitas... sistematicamente por nós e que vão nos dar ali um resultado muito bom ali no final. E todas essas ferramentas, elas estão à disposição geralmente do escritório para elaboração, com o apoio de obra por conta da nossa vivência e produtividade, lógico, né? E depois o monitoramento também por conta do escritório, né? Então essa gestão era feita ali pela Fabiola, e a gente ali mandando resultado. O resultado é esse, seja ele positivo ou negativo, de produtividade, né? Negativo ou positivo, e a gente sempre analisando. Então, isso são reuniões, nem precisa ser reunião, mas uma comunicação diária, mensal, e periódica, né? Periódica, monitorando tudo isso que foi planejado, para que a gente tenha no final a expectativa. E você tem que estar motivado. Você tem que ter uma motivação de, se o meu prazo sei lá, vamos colocar aqui 1 ano, eu vou correr atrás eu vou fazer minha meta é 10 meses, né?
Eu vou fazer. E daí, se você colocar uma meta pessoal menor do que a meta que está estabelecida, isso te ajuda muito também, né? Porque quando você vê algo ali que está atrapalhando a tua produtividade, você vai para cima. Vai para cima, cria meta, aí vem a engenharia, aí começa a vir a criatividade, você vai falar com fornecedores que são teus parceiros, você vai criar novo método, você vai fazer a verga pré-moldada e a verga já vai estar galgada com o teu tijolo, para você não precisar cortar tijolo por cima da verga, né? E muito aí bom. Você viu que a verga é legal, opa, vou fazer a tampa das minhas caixas de elétrica, de esgoto, de água pluvial, tudo pré-moldado também do mesmo jeito, vai vir uma forma. A minha calçada também gostei, vou entrar na internet aqui, olha que legal essa forma plástica que tem na internet, no site da Shopee. E vem para cá a forma e vamos fazer calçada em loco também, aproveitando aquele concreto que está sobrando, né? Então, meta estabelecida, que como é que é o nome do livro? Eu quero ler o livro. A Meta. Goldratt. Elia Goldratt. Goldratt. Não é de construção, é do ramo industrial, mas fala assim, é um romance, né? Sim. Romance pelo estilo literário, né? Sempre fala, tem uma historinha que conta de um cara que ele era gerente de uma indústria lá de, sei lá, metal mecânica, né? E aí tava na beira da falência e aí ele liga para esse cara, pro Elia Goldratt lá, e eles começam. Tem toda a historinha, os passos e como que ele olha, né, para os processos de forma isolada. Olha, qual é o pior gargalo que eu tenho aqui? Eu não vou olhar para tudo, né? Eu olho qual é o pior. Vamos resolver isso aqui. Depois, esse pior deixa de existir, surge um novo pior. Sempre vai ter alguma coisa pra gente resolver. Sempre, aquilo que você falou. Sempre tem alguma coisinha, tem alguma coisinha. E as obras mudam. Elas são diferentes, né? De uma para outra, né? Muito diferentes. Né? Então... Ô Diego, sabe o que eu tava pensando aqui agora? A gente tá falando de produtividade e tal, de tudo isso aí, e vem uma coisa na minha cabeça aqui que é a segurança do trabalho, né? Fiquei pensando, né? Porque o Rodrigo falou, a gente quer aumentar, quer produzir, né? E a segurança do trabalho tem alguma relação com a produtividade? Rapaz, eu acredito que sim. Porque é muito comum a gente ouvir na obra, né? Que, tem que usar esse EPI todo aqui, não consigo nem respirar direito, eu tenho que ficar pendurado aqui. E o pessoal sempre alega que produz menos, né? Produz menos, porque, né? Produz menos do que se fosse estar solto. Concordo. Mas não dá nem pra considerar outro tipo de... Exatamente, porque vamos supor que esse cara caia de lá, que não é raro os casos, que o cara caia de lá e aconteça uma fatalidade, ou só simplesmente caia, se machuque e tem que... Bom, eu não sei se você... Possivelmente já passaram por algum caso, não é nada legal isso. Quando acontece qualquer acidente, pode ser pequeno, pode ser... A mobilização que ocorre em todo o canteiro. Praticamente todo o canteiro para quando tem algum acidente. E pode ser... Porque são seres humanos, eles estão ali, eles vão ajudar o parceiro, né? Às vezes o cara tropeçou e caiu e é coisa simples. E quebrou toda a produtividade. Quebrou a produtividade. Então, o que causa mais improdutividade, né? Eu usar os EPIs, fazer todo o processo de segurança do trabalho, respeitar tudo isso e evitar que aconteça isso, ou eu simplesmente trabalhar solto lá e daí eu caio e daí ninguém tá medindo mais nada. Sabe que é o que o Rodrigo falou agora, Diego? Que assim, por exemplo, é eu entender... Eu tenho a meta, por exemplo, lá 10 meses. E eu entendo que eu preciso chegar nessa meta, então eu vou buscar dentro dos equipamentos de proteção coletiva, por exemplo, né, quais são as melhorias que eu posso fazer para caminhar no trilho da minha meta. Exatamente, a gente tem que trabalhar nesses setores periféricos da construção também, que a segurança do trabalho é um deles, né? Ou o canteiro de obras que a gente falou, né? Para buscar melhorias. Sei lá, esse método aqui, andaime, tem que montar andaime, tem que desmontar andaime. Se há alguma coisa na fachada, será que eu não consigo trabalhar com uma plataforma elevatória? Alguma coisa assim? E aí a gente vai buscar método, né? Mas quando está estabelecido a meta. Porque aí a gente crava isso e fala, poxa, se eu ficar desse jeito com o andaime aqui, eu vou gastar muito mais tempo. Então eu vou buscar outras formas. É mais caro? Custo pelo custo, a gente sabe. A gente estava falando antes, pode ser que seja mais caro. Mas e no custo global? No custo global que engloba o tempo também, né? Com certeza vai ser mais viável. Né? O custo daí, escreve aí, Vinícius, como é que o cara do mercado faz?
Só escreve o número. Só o número. Só escreveu o número. Faturamentinho por dia, aqui, por mês. É um barato. Você olhava e falava, vai. Vai na plataforma, porque não dá. Você vai lá, vai pagar uma diária de sei lá quantos R$1.000 por dia, porque realmente vai fazer a diferença, né? Legal. Então é isso. Dentro desses outros, a gente às vezes só olha, né? Alvenaria, argamassa industrializada, contraverga, mas e os outros que, se a gente não cuidar deles também, que é um sistema, faz parte do sistema construtivo, se a gente não cuidar deles, a gente vai ter algum enrosco depois. E aí a gente vai deixando de lado e quando vê, puxa vida, esqueci disso, né? Eu anotei aqui, antes até o Vinícius pediu das técnicas, né? E hoje, né, para a construção civil, graças a Deus e graças aos estudiosos, aí a gente tem praticamente duas técnicas que são voltadas para a construção civil. Uma delas que é o Less Planner System, né, que é um sistema de planejamento voltado para a construção civil, talvez o único, né, que eu conheço e o mais famoso. E juntamente com ele existe o projeto do sistema de produção. Que está atrelado ao Lean Construction e tudo mais. Né? Lean Construction é um negócio muito... Não é tão distante assim. Tem gente, né, que faz... A Fabíola estava falando da comunicação com o funcionário. Como faz a diferença quando a gente comunica o funcionário o que ele precisa fazer? Em algumas construtoras, lá no Nordeste é muito forte isso. Tem algumas construtoras que colocam, inclusive, um quadro com a foto dos funcionários para reconhecer. vocês são responsáveis para fazer isso, em quanto tempo, como que você vai fazer... Perfeito. Quanto que você tem que fazer disso aqui? E aí tudo tá... Não é simplesmente isso, tudo tá atrelado. Onde vai estar o posicionamento dos materiais na laje de uma edificação para facilitar esse trabalho. Alvenaria. Vou colocar os blocos aqui. Esse aqui vai fazer esses blocos, esse aqui vai fazer outros blocos. Então é um projeto do sistema de produção. Isso realmente eu considero que é um planejamento de fato. Logicamente, a gente sair do zero para chegar nesse nível é muita coisa. Mas são duas técnicas aí, duas metodologias que eu considero que o pessoal pode estudar e aplicando uma coisinha de cada vez, né? Para pensar mais e vai evoluindo. Legal. Pessoal, o papo é bom, ficaríamos aqui horas falando, poderíamos entrar em vários pormenores, várias ferramentas, né? O BIM, por exemplo, quanto o BIM pode nos ajudar, né? A gente tem muita coisa. Mas é importante a gente trazer um conteúdo focado. Hoje a gente falou de produtividade. E eu gostaria que, Fabíola, deixe suas palavras finais aí neste nosso Sinduscast, falando um pouco sobre a produtividade e também depois cita um pouco do que você faz, do seu trabalho e como te encontrar aí hoje. Tá. Então, pessoal, primeiro eu agradeço pela participação, né? Foi muito bom essa troca de ideias, é um bate-papo muito legal, agrega muita informação e a gente, na verdade, não se prepara, mas as informações que a gente tem acabam fluindo e realmente, como o Vinícius falou, talvez a gente pudesse ficar horas falando sobre esse assunto, né? Mas assim, o meu conselho, né, é que as empresas realmente padronizem, se organizem, planejem as obras, façam um orçamento, porque elas vão ver resultados, né? Então, hoje você parte de um projeto, um planejamento, execução e avalia os pontos positivos e negativos daquilo que você executou, para que isso seja durável, né? Que não seja uma única obra, né? Tipo, incorporador, que sejam várias e que elas deem resultados. Então, hoje, atualmente, eu sou sócia proprietária da FG Consultoria. Nós somos uma empresa de consultoria em engenharia. Então, nós não executamos obras, mas nós trabalhamos com apoio para as construtoras, tanto na questão de estudos de viabilidade de empreendimentos, custos, planejamento para as construtoras de um empreendimento específico e também com implantação de sistemas de gestão da qualidade. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre padronizações, né? Então, um sistema de gestão da qualidade numa empresa seria uma aplicação de atendimento da norma ISO 9001 ou o próprio PBQPH, que hoje está em alta. O PBQPH é um programa de gestão da qualidade feito em cima da norma da ISO. Então, esses sistemas, eles reestruturam e organizam internamente uma empresa.
dando suporte para tudo que ela precisa se preocupar. Então, a gente, quando fala de um sistema, a gente vai desde do planejamento estratégico de uma construtora para ela se entender e se visualizar no mercado aonde ela quer chegar, porque primeiro ela tem que entender aonde ela quer chegar para daí ela fazer os esforços para aquilo, né? E daí entra projeto, execução, RH, compras, organiza num contexto global de uma empresa. Então, a gente trabalha com essas implantações, atende várias construtoras, tanto construtoras pequenas como construtoras maiores. As construtoras pequenas, às vezes, é um grande desafio, porque muitas coisas ela não tem nem informação, entende? Então, a gente atende as construtoras. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho de RH, né? Que RH é segurança do trabalho, isso é legislação, tem que seguir. É obrigatório, não é uma questão de necessidade na obra, é obrigatório. E às vezes ela não tem nem conhecimento de tudo que precisa. Né? Daí quando você organiza, você faz um checklist, isso facilita, ela consegue organizar, se bate uma fiscalização, ela tem tudo ali, entendeu? Fica muito mais fácil. Então, a empresa ela tem que andar de uma forma que o sistema seja contínuo e tranquilo, né? Não pode ser apagar incêndio. Isso aí. A gente não pode viver nisso, né? Então, uma implantação de um sistema, tal, isso vai ajudar. A gente está à disposição, precisando, a gente está aí para contribuir, né? E ajudar a organizar todo esse processo que é complexo, né? A construção civil não é simples. Diego, as suas contribuições finais. Bom, pessoal, eu até estava vendo na cabeça aqui, mas citando um grande... citando um grande filósofo brasileiro, né? Na verdade, não é uma piada, tá? É que eu sou ruim de contar piada, eu tenho que falar que eu vou contar piada, né? Que é citando o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Tá, eu sempre falo isso, porque a gente é acostumado a sair da faculdade, acha que tá tudo certo, nunca mais precisa estudar, e não precisa se atualizar, e a gente precisa disso, precisa de mais conhecimento e tá em constante atualização. Eu também sou professor, né? Então, a gente tá nesse meio, né? O professor sempre tá estimulando os outros a estudarem, mas se a gente não tá buscando que seja, não precisa ser ler um livro, não necessariamente fazer uma outra faculdade ou fazer uma pós-graduação, mas aquilo que, por exemplo, o Rodrigo falou, eu vou buscar outra forma. Para isso eu preciso estudar, né? Eu tenho que pelo menos ter um ponto de partida ali, eu tenho que ter uma prévia de eu saber que eu tenho um problema, para daí eu buscar esse conhecimento e melhorar, e cada vez melhorar. E não é assim, busquei e pronto, acabou. Então, nas minhas contribuições finais é isso, né? E como que te encontra? Para me encontrar, principalmente no Instagram, né? No Instagram eu tô aí praticamente todo dia falando sobre conteúdo de engenharia de custos em BIM e também no forma tradicional. Então, para quem quiser lá, é diego.bigger, tem LinkedIn também. E também, né, a minha empresa, ela presta esse serviço de engenharia de custos, elaborando orçamento, planejamento e gestão de custos, especialmente para construtoras e escritórios de projeto, né? Por quê? Porque é o público que eu delimitei, como a Fabíola disse. A gente tem que ter uma meta, que é estabelecer essa meta, atender esse público. Então, estou aí para ajudar também. Obrigado, Diego. Valeu. Rodrigo. Obrigado. Isso aí, foi muito legal participar com vocês aí, Fabíola, Diego, foi bacana poder participar desse podcast aqui no Sinduscom, né? E agradecer quem está nos ouvindo aí, que aguentou esse tempo todo, né, Vinícius? A gente conversando aqui, o pessoal lá do outro lado nos ouvindo. Então, meu nome é Rodrigo Salles, trabalho na Village, fazer o marketing aqui da Village. Nossa! Né? E agradecer também a Village por ter disponibilizado aí, me cedido esse tempo para estar aqui com vocês, né? A Mariana, o seu Vidal. Muito obrigado aí por ter disponibilizado, né? E um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. Pessoal, muito legal. Se você assistiu este episódio até o final, lembre-se de se inscrever aqui no canal do Sinduscom Paraná Oeste no YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe ele com seus colegas, compartilhe ele lá com o gestor da sua obra, compartilhe o vídeo com o encarregado de obra, com o engenheiro, com o profissional, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e assistir esse podcast. O Sinduscast é um podcast que vem para levar um conteúdo de uma forma leve, de uma forma instrutiva, e que a gente espera que possa agregar sempre a vocês. Então, muito, muito bacana acompanhar os nossos episódios. Muito obrigado a todos. Obrigado. E fiquem todos com Deus e até a próxima.